pessoal, seja mais uma vez bem-vindo ao Surface Class, o canal de modelagem digital. Eu sou Marcelo Spinetti, gerente de design automotivo e de modelagem 3D. Eu espero que vocês curtam as entrevistas que eu estou repostando. É uma série que eu fiz no Instagram com vários profissionais de design brasileiros que trabalham aqui no Brasil ou no exterior. E trago conhecimento para aqueles que querem transformar a sua carreira, aprender um pouco mais sobre design automotivo, modelagem 3D, engenharia automotiva. Então fiquem ligados nas entrevistas, eu vou publicar uma série aqui para que vocês possam acompanhar desde a primeira entrevista. Então se você pegou um vídeo pela metade, clica lá, eu vou deixar um card aqui para vocês e aí vocês podem acessar todos os vídeos de uma vez. E aí você vai assistindo pouco a pouco, enquanto você trabalha ou está no transporte, você pode acompanhar as entrevistas, tá bom? Se você é novo no canal, clica lá para se inscrever, ajude a gente a aumentar a nossa audiência, clique no sininho para ter mais novidades quando eu publicar mais vídeos e também curta os vídeos. Isso ajuda a propagar os vídeos na nossa audiência e faz o vídeo chegar a mais pessoas. A gente melhora cada vez mais as nossas publicações, tá bom? Se você tiver alguma dúvida ou algum comentário ou sugestão, coloca nos comentários do vídeo. E eu vou respondendo a vocês e a gente vai aprimorando o canal. Você me ajuda a aprimorar o canal e assim ajuda a melhorar a carreira de todos vocês, tá bom? Então tenham um bom proveito, curtam a entrevista e até logo. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Olha o Edney aí. Deixa eu me alinhar aqui. Bem-vindos todos aí. Fala, Edney, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Tranquilo? Demorei um pouquinho, a gente acabou de passar por uma tentativa de golpe de celular aqui. A gente estava meio na correria. Por isso que a gente estava trocando uma mensagem aqui entre o pessoal. Coisa feia, né? Mas vamos lá. E aí, tudo tranquilo? Tudo bem, graças a Deus. E você, como é que tá? Tudo jóia. Tudo bem, graças a Deus. Esperar o pessoal chegar. Venham, pessoal. Galera, gente, venham para a live. Vamos esperar o pessoal chegar aí. Enquanto eu vou pedir para você um segundo. Me ouvindo? Oi. Agora estou te ouvindo. Tava travado. Pausou o vídeo, né? Pausou, né? Sim. Ah, tranquilo. Só estava certificando que eu não vou receber nenhuma ligação aqui. Mas vamos lá. Muito bem. Não, eu preciso confessar que eu não uso o Instagram. Então é uma ferramenta que eu não estou acostumado. Eu preciso usar a ajuda dos universitários. Boa, mas você vive entre os universitários, aí vai ficar fácil para você, pô. Essa vai ser fácil. Eu uso você vai muito tirar de letra. LinkedIn, e-mail e WhatsApp. A correria do dia a dia, eu não tenho essa malícia de acompanhar no Instagram as coisas. Até peço desculpas aí se alguém colocou alguma mensagem, coisa assim, eu não respondi, não é por maldade, porque realmente eu não tenho essa... Não tem o hábito de acompanhar, né, pelo Insta. Né? Maravilha. No LinkedIn mais você tranquilo. encontra, né? Vamos lá. Maravilha. Estamos em 11. Vamos esperar chegar mais algumas pessoas aí, mais uns 2 minutinhos, a gente já faz uma apresentação formal. Quero agradecer a todos que estão presentes aí na nossa live. E a gente vai falar com Edney Eboli. Edney Eboli, a gente se conheceu, você está na Vox desde quando, Edney? Desde quando? Eu tô na Vox desde 89, cara. Um pouquinho a mais do que eu. Esses 32 anos aí. Entrei junto com o Dago, na época no Senai ainda. Em 92 fui fazer estágio no design como modelador de clay, né? Aham. E tô lá até hoje. De lá nunca mais saiu.
Só me enrosquei na faculdade também, né? Aham. Desde 2002, dando aula. É uma atividade que eu gosto muito também, mas fiz muitos amigos, né? Pessoas queridíssimas na, na Vox e na faculdade também. Acho que muitos aí devem estar entrando aí e tal, então. Joia. Muitos me deram grandes oportunidades na Vox, né? Como a Marília foi quem me deu a oportunidade de ir para o Color Trim, na época eu trabalhava no gerenciamento de projetos e ela me convidou para trabalhar com ela e foi aí que tudo começou, né? Olha aí. Desenvolvi textura e depois fiz o mestrado também nessa área, né? Joia. Jonas Ednei, também eu, me eu, ajudou. Vamos eu lá, vamos lá. vou. Vamos fazer uma apresentação mais formal, então. Acho que já deu aqui um tempinho para o pessoal acompanhar a gente. E a gente vai agora, depois desse pré-aquecimento aí, a gente já começa a live como se deve. Eu quero agradecer a todos pela presença aqui que estão acompanhando a nossa live, estão acompanhando a série, né, de lives. Eu estou falando, estou fazendo algumas apresentações sobre o departamento de design, a influência da modelação 3D, né, em cima do departamento de design, como tudo é criado, né, como tudo evolui dentro do desenvolvimento automotivo. E eu vou ajustar a câmera aqui, claro. E eu estou seguindo uma timeline, uma sequência de desenvolvimento, vamos dizer assim. Então a gente falou um pouquinho em conceito de design, como que são feitos os sketches, depois como é idealizado o veículo, como ele é modelado conceitualmente, e assim por diante, até chegar na classe A. E agora a gente está falando um pouco de como as decisões de design influenciam no desenvolvimento. A última live com a Marília, que você acompanhou, a gente falou sobre os materiais em específico, em geral, tecido, plástico, metal, cores, textura, tudo mais. E hoje eu trouxe você aqui para brindar a nossa live com os seus conhecimentos de textura, né? Você fez mestrado nisso, se não me engano. Isso, eu trabalhei quase 5 anos no departamento de Color Trim, né, de Aham. automobilismo. Bom, antes só deixar claro, né, esclarecer que hoje eu estou aqui como convidado do Marcelo, amigo do Marcelo, expondo compartilhando um pouquinho da minha experiência profissional, né? Então eu estou como Ednei Éboli, não tem nada a ver com a empresa Volkswagen, né? As Aham. opiniões que eu vou colocar aqui são opiniões pessoais da minha Pessoais, vida né? profissional, tudo que eu aprendi com os amigos aí ao longo desse tempo Aham. e compartilhar um pouquinho disso, né? Dessa vivência na área de design. Antes de Color Trim, eu trabalhei no design, né, desde Uhum. 92, no departamento, sempre trabalhando com design automotivo. Uhum. Então, e trabalhando como modelador de clay, depois passando a trabalhar com CAD também, com Uhum. prototipagem rápida, gerenciamento de projetos, né? Mas aqui eu quero compartilhar as minhas opiniões pessoais da minha experiência e da minha trajetória, tá? E conta um pouquinho da sua trajetória, como foi. Você estava falando um pouco de como que você começou lá na empresa que você trabalha hoje, desde o Senai, foi caminhando, como normalmente as pessoas que entram no Senai vão mudando de departamento, vão conhecendo, achando os seus caminhos lá dentro, até chegar na área de design. Mas me fala um pouco da sua formação e de como você também entrou no meio acadêmico, né? Tá, vamos lá. Então, eu sou graduado em design, né? Na época era desenho industrial Ah. e depois eu me formei em 96. Depois fiz uma pós-graduação lato sensu em artes plásticas também, para poder... Eu sempre tive um viés mais técnico, né? Uhum. Então, eu quis fazer a pós em artes plásticas justamente para desenvolver um pouco mais a sensibilidade artística, né? Sair um pouco Uhum. do técnico. Aí fiz alguns cursos de especialização, né, na FIA, como a Marília também fez, teve a oportunidade quando ela estava na Volks, Uhum. gerenciamento, depois um curso da AutoUni, da Alemanha também, de gerenciamento de inovação e tecnologia. E, por fim, agora o mestrado em 2018, eu completei Filho Senso, né?
pesquisando a aplicação da biomimética no desenvolvimento de texturas automotivas utilizando o Color Trim. Biomimética. Então, biomimética, você pegar... Que palavrão que é esse aí? É um palavrãozinho, né? A biomimética, ou biomimicry, né? A Janine Benyus foi uma pesquisadora, é uma pesquisadora que desde quase 2 décadas ela pesquisa sobre as soluções da natureza e como as soluções da natureza podem ser aplicadas na vida cotidiana do ser humano. Então, não são só inspirações, né, de formas naturais, mas soluções dos sistemas da natureza que podem ser aplicados no ser humano. Cara, que legal. Humana. Então, a minha ideia foi eu fui mais para pegar inspiração formal, né, para desenvolver textura e queria saber se isso funcionava. E nesse estudo eu acabei comparando as tecnologias de texturização, fazendo pesquisas com mais de 300 pessoas para ver a percepção, né, da textura, em função do tipo de textura, em função da tecnologia que ela era reproduzida, né, química ou laser. E foi muito bacana, porque eu tive aprendi muito, e é um trabalho inédito, assim, eu não encontrei ninguém que falasse sobre texturas, é muito difícil encontrar literatura a respeito disso, né, desde o processo de texturização, falar um pouco de como funciona o Color Trim, né, na indústria automotiva, e como isso é aplicado, como agrega valor ao produto, qual que é a relação técnica com outras áreas. Então foi muito proveitoso. E aí, em 2018 terminei o mestrado, na área acadêmica desde 2002 também eu fui convidado por um ex-professor meu que sabia que eu tinha vontade de dar aula, o professor falecido João Gomes Filho, um grande amigo, pessoa que também me abriu muitas portas. O João Gomes. Ele faleceu em 2018, mas um grande amigo também, profissional de mão cheia, e foi assim que eu entrei na área acadêmica em 2002, né? E ele foi autor dos livros da Gestalt, Design. Sim. Design do objeto, Gestalt do objeto, ergonomia do objeto. E agora foi reeditado esse Design do objeto, agora tem a 2ª edição que eles tinham deixado pronta, colocando alguns itens de design emocional no final, ficou bem legal também. E foi assim que eu entrei Triste saber isso, porque você me apresentou ele, e ele foi o autor do livro que me inspirou a desenvolver novas técnicas na modelação 3D, cara. Olha que coisa. Tem algumas pessoas que nos inspiram, né, ao longo da vida, e isso é muito bom. O mais legal de tudo isso, dessa caminhada, são as pessoas que você conhece, que você leva aí, constrói, né, uma amizade aí bacana. Isso é o mais importante que a gente leva daqui. É verdade. E foi assim, quase 20 anos também dando aula na área de modelos de protótipos, depois fui para a área de gerenciamento de projetos, desenvolvimento de produto, né, metodologia de projetos de produto, dei aula de ergonomia e Gestalt junto com o João também. E essa é a minha experiência, né, na Vox, onde eu comecei no Senai, junto com o Dagoberto, na época, em 89. Eu fui em 92 para o departamento de design, trabalhar como modelador de clay, fiquei até 2005 trabalhando, tive a oportunidade de viajar para a Alemanha também, experiência lá como modelador, e quando voltei fui para a área mais técnica de fazer prototipagem rápida, desenvolvimento de programas de usinagem, né, para clay. Depois passei a ser analista do produto, onde eu trabalhei com gerenciamento de projetos dentro do design, até 2013. Aí, em 2013, a Marília me convidou para ir para a área dela, na área de Color Trim. Ela era supervisora na época. É uma pessoa que eu admiro demais e sou eternamente grato por essa oportunidade também. Assim como o Jonas, que depois deu continuidade ao trabalho dela de gestão. E possibilitou também essa interação entre a pesquisa e a vida profissional, né? E em 2018, eu também me aventurei a sair do Color Trim, mas ainda dentro do estúdio, a voltar na área de gerenciamento de projetos, que eu atuo hoje. Então, essa é a minha trajetória, né? Pô, legal, cara. E eu devo dizer que você teve participação importante
nesse canal, nessa sequência de vídeos que eu estou criando, né? Eu quero agradecer a você por isso, porque esse start veio ano passado quando eu fiz uma palestra na universidade, né, lá na FMU, e eu fui para falar um pouco da área de modelação, e o que mais me inspirou foi a vontade dos alunos em querer conhecer a área, conhecer a trajetória dos profissionais, conhecer como funciona a indústria automotiva. As perguntas foram fantásticas. Eu acho que foram 15 minutos de apresentação e 50 minutos de perguntas que eu adorei. A segunda parte foi maravilhosa para mim. Interagir com os alunos e poder participar e ensinar eles foi muito bom. E isso me inspirou a criar o canal, né? Eu criei o canal em janeiro agora, eu vim idealizando ele já durante um tempo. Em janeiro eu criei o canal justamente por causa dessa oportunidade que você me deu, né, de poder ensinar um pouquinho, passar um pouquinho do que eu sei para o pessoal. Bom, é isso que a gente leva daqui, né? Esse compartilhamento de ideias, de amizade, de troca de experiências, né? A gente está sempre aprendendo isso. Fantástico, fantástico. Você na área acadêmica deve vivenciar isso diariamente, semanalmente, né? Poder interagir com as pessoas. Me fala um pouco como que surgiu essa sua ideia de trabalhar com... Você já estava na área acadêmica, você já estava trabalhando na área de design com texturas e veio a ideia de desenvolver essa tese de mestrado sobre a palavra que eu não vou conseguir repetir agora, que você falou, que é o desenvolvimento das texturas e novas tecnologias, que é algo que vem mudando durante os anos, né? Quando eu comecei a trabalhar com 3D era de uma forma, foi evoluindo, hoje nós temos novas tecnologias, e que cada tipo de textura que você idealiza, que você cria, tem uma influência brutal nas peças plásticas, né? Tudo que a gente projeta para um veículo, painel, revestimento de porta, toda aquela parte interna, vou atentar a parte interna, porque é onde é mais texturizado, você tem uma gama maior de texturas. Mas toda aquela parte interna, o cockpit do veículo onde a gente trabalha, sofre uma influência brutal da textura, tanto para a percepção do cliente, quanto a confecção das peças, né? Me fala um pouco como que surgiu essa ideia, essa vontade. Na verdade, é uma área muito específica, né? Não há muitas pessoas trabalhando na área, especializadas em textura, por conta dessa falta de material e de referências, né? Isso me motivou a pesquisar, fazer essa dissertação, né? E o momento também era circunstancial, porque nós vivíamos há 2 anos a iminência de você trocar a tecnologia de textura, né? Então havia uma primeira empresa no Brasil, a TSP, que é especialista em textura, que comprou uma máquina de texturização a laser, né? Uma tecnologia que não era muito conhecida. Então a ideia era também em 2018 eles já estavam com essa máquina trabalhando, funcionando. É algo que tem menos de 5 anos aqui no Brasil. Então, a minha ideia era pesquisar o quanto isso poderia agregar em termos de criação para novas texturas, né? Uma nova tecnologia com muito mais precisão e oportunidade de designs diferentes, né? De texturas. Então, tudo isso, né? O momento de eu querer pesquisar, de não ter nada, ter muito pouca coisa a respeito de texturas e até de color theme escrito e pesquisado. Essa nova tecnologia que estava chegando no Brasil, né, que ninguém conhecia direito, todo mundo só falava, não, é muito mais cara, não dá, e, enfim, mas não é bem normalmente, assim, né? Normalmente toda novidade é abordada assim, né, tudo é muito mais caro e vai aumentar, a primeira impressão é que vai aumentar o custo do processo e, na verdade, o produto vai ficar muito melhor, com uma qualidade superior e na verdade, aumentar a procura, né, por isso. Mas vamos lá. Exatamente. É a conta inversa que ninguém faz, né? Todo mundo fala quanto eu vou investir a mais, só que o quanto isso traz em valor agregado, em percepção de qualidade, e como o cliente percebe e começa a ter um valor maior, né, de uma vontade de comprar e de consumir, e aquilo se reflete até na marca, né, como algo relacionado à inovação, à tecnologia, à qualidade de detalhes, né? Então essa conta ninguém faz.
mas no final a gente tem visto agora, depois de 2 anos, e essa pesquisa ajudou a contribuir para alguns questionamentos dentro da indústria, do quanto seria vantajoso em termos de design e a longo prazo tomar vantagens disso, né? Legal. Então, foi assim que começou, e 2 anos passam muito rápido nessa pesquisa, então não deu para fazer tudo como eu queria, mas mesmo assim consegui terminar e tirar muitas conclusões boas e para todo mundo, né? Para a parte acadêmica, para a parte da indústria mesmo, que pode se utilizar da dissertação que é disponibilizada, né, no site do Centro Paulo Souza, e é um começo para a gente mergulhar nesse mercado de texturização a laser, por exemplo, né? E é o que eu vou falar para você, o que eu falei para Marília, vai virar livro, né? Eu ainda acredito que possa contribuir, se eu conseguisse publicar, eu acho que seria uma contribuição importante, né? Sim. Mas mesmo antes de publicar como livro, a própria publicação da dissertação na base de dados do Centro Paulo Souza, ela é disponível, né, gratuitamente. Eu acho que já consegue auxiliar. Ajudar bastante, né? Legal. E me fala uma coisa, para quem nós estamos falando para um grupo de pessoas que já trabalham na área ou são leigos, e mesmo os que trabalham na área não conhecem muito bem como que é o desenvolvimento de texturas, né? Fala um pouquinho, uma forma bem sucinta, assim, como ela é criada e quais as tecnologias que existem hoje. Tá, vamos lá. Eu até tenho alguns slides que acho que ajudam a ilustrar. Opa, mas legal. Antes de tudo, é só contextualizar, né, o porquê da textura, né? Então, a textura usada em peça plástica, ela ajuda em vários momentos, né, contribui de várias formas para o produto. Então, primeiro, ela diminui o brilho superficial da peça, que é muito desejado, né, pelos designers, para aumentar a qualidade percebida. Ela ajuda a inibir a percepção de marcas de fluxo e marcas oriundas do processo produtivo, principalmente de injeção plástica, né? E ela consegue melhorar a percepção, não só visual, mas o toque, em termos de qualidade mesmo, de um plástico, que muitas vezes os plásticos utilizados no interior do automóvel são plásticos de engenharia, mas são plásticos baratos, né? É o mesmo plástico, o polipropileno, que você faz um balde para lavar roupa, é o plástico que vai ser injetado no painel de um carro de 100, 150 mil reais. Como fazer com que essa matéria-prima tenha valor agregado e tenha uma percepção de design, de valor, né? A textura é um componente muito importante, né, para poder fazer com que aquele plástico que custa R$2 o quilo, ele valha uma peça como uma joia dentro do carro, com uma percepção de qualidade muito maior do que o plástico virgem, né? Sim. Então, mesmo o toque, né? A textura ajuda até no toque, não só no visual, mas no toque. O volante, por exemplo, eu lembro de um comentário uma vez na empresa que você trabalha, que o importante da textura do volante, por exemplo, é dar a sensação de toque de pele. Essa é uma textura semelhante à pele, que é algo que o corpo percebe bem, né? Estar sempre em contato com o volante seria uma textura que seria bem percebida, bem recebida nos sensores cerebrais, né? Sim, essa relação que a gente tem com o produto, né? A gente consegue fazer texturas orgânicas que imitam, por exemplo, o couro, a pele humana, para trazer essa ligação, né, nossa, com algo um pouco mais orgânico. Existem detalhes menores que a gente cria texturas geométricas, texturas mais técnicas, né, que são com um desenho um pouco mais rígido, eu diria, mas que tem o seu valor visual, estético e sensorial em termos de toque e tal, né. Então a textura ela serve para isso, né, para aumentar a qualidade percebida do produto. E por que não dizer que aumenta a vida útil do produto? Porque se você conseguir ver riscos, pequenos arranhões, né, a partir da aplicação da textura, você não vai querer substituir aquele produto ou aquela peça. É verdade. Aumentar a longevidade também, né, de uma forma indireta. Então a textura ela tem esse objetivo principal, né, dentro de um contexto de uma conceituação de color trim, principalmente do interior, né,
em que você vive naquele cockpit, você tem cores, acabamentos metalizados, pintados, o tecido do banco com contraste, com tipos de texturas de tecidos também. Então, todo esse ambiente ele deve ser pensado e a textura está dentro desse ambiente, desse conceito de color trim, que deve ser muito bem temperada, né, dentro das peças, não só do interior, mas como do exterior. Sim. E assim, a gente tem duas tecnologias principais. A mais antiga é uma tecnologia de processo químico, então como que acontece isso, né? Você texturiza, você coloca o desenho da textura no molde de injeção, e quando a peça é injetada, quando o plástico é injetado numa injetora, ela copia aquela superfície com o desenho da textura. Você não faz a textura na peça plástica, você faz no molde metálico, né? Não pode, então, na peça metálica, na ferramenta. Na ferramenta, exato. Então, o processo mais antigo é o químico, em que você mergulha a ferramenta num ácido e tem toda uma parte de uma tecnologia de você proteger algumas partes do aço para que ele não seja corroído e crie o 3D da textura, né? E a nova tecnologia laser, né, mais recente, ela faz uma ablação, ela retira material diretamente com feixe laser, conseguindo maior precisão de desenhos mais técnicos e tal, né? Então, basicamente, você tem essas duas tecnologias. Você consegue o laser, só uma dúvida, o laser ele faz tanto, você falou de algo mais técnico, mas ele representa qualquer forma, orgânica, ou geometria mais técnica, uma coisa mais, aliás, uma forma mais geométrica, algo mais técnico também, assim, qualquer tipo de textura. Sim, tanto as orgânicas, imitando couro, quanto as mais técnicas, né? E ele tem algumas vantagens de você conseguir mais precisão em linhas retas, em cantos vivos. Você consegue fazer desenhos parametrizados, né? Ou seja, começo lá com um desenho menor e vai fazendo um degradê desse desenho, vai aumentando a dispersão das ilhas, né? Então, existem essas duas tecnologias e existe um mix das duas, que é um sistema híbrido, em que você faz a transferência do desenho via laser e faz o ataque químico para fazer o 3D da textura. Se você chegou até aqui, aproveita para clicar no sininho para ter novas notificações, curta o vídeo se você ainda não curtiu e deixe um comentário. Me fala se você está gostando, como que anda as entrevistas, se você quer ver alguém diferente aqui, alguma entrevista que faltou, e aí a gente vai melhorando as nossas publicações, ok? Se você acha importante, eu posso também compartilhar aqui algumas imagens, que acho que ilustrando com imagens fica mais fácil. Pô, seria ótimo, viu? Inclusive, eu quero aproveitar esse gancho, já que você vai mudar a câmera para mostrar no computador. Enquanto você faz isso, eu vou pedir para o pessoal que está escrevendo, o pessoal vai colocando os comentários embaixo, para que eles façam as perguntas através do link de interrogação que tem embaixo da nossa apresentação, né, da live. Porque lá fica guardada a pergunta e a gente, ou o comentário, né, e a gente consegue reproduzir no final. Às vezes é um comentário interessante, uma pergunta interessante, a gente pode reproduzir no final. A gente vai fazer uma sessãozinha aí de perguntas e respostas para tirar a dúvida do pessoal. Olha aí. Ok, vamos lá. Eu não sei se está dando para enxergar direitinho. Eu estou vendo o reflexo não é um problema, mas eu estou vendo um pedaço do teclado aí. Talvez seja interessante colocar a tela mais para o centro da sua câmera. Aqui, né? Boa pergunta. Vamos tentar. Aí tá jóia. Então vamos lá. Esse é o tema da pesquisa que eu fiz, aplicação da biomimética em texturas automotivas pelo design de Color Trim. Então, só para contextualizar, então são alguns exemplos aqui de texturas, né, encontradas no interior do automóvel, por exemplo, né? Texturas que podem ficar em todas as peças plásticas de qualquer produto, mas foco aqui no interior do automóvel. Então, ele começou procurando, a partir da biomimética, identificar referências visuais, né, para criar um briefing, para que eu pudesse ter uma base para a criação das texturas. Então, com isso, eu busquei 147 imagens inspiracionais baseadas na natureza e classifiquei essas imagens em 6 categorias, né, batizando aqui como predominantemente hexagonais, pentagonais, quadriláteras, né, espirais, alongadas ou não geométricas. Isso gerou esses painéis de referência com as imagens que eu poderia
buscar elementos, né, para a criação das texturas. Então tem tudo, fauna, flora, imagens microscópicas, né, de elementos ampliados, macroscópicas. Então aqui são alguns exemplos das imagens que eu procurei classificar e identificar como potencial para virar uma textura a ser aplicada no interior do automóvel. E você conseguiu replicar essas imagens como textura? Sim, aí eu selecionei algumas delas para, a partir dessas referências, ir para a parte técnica, né, e tentar traduzir todas as premissas que se necessita para criar uma textura. Então, aqui são alguns exemplos de algumas das texturas que nós criamos. Então, com o processo aqui, né, então primeiro as inspirações, depois a gente precisa fazer um desenho vetorizado, 2D, básico, né, para mostrar qual é o tile, né, qual é o rapport da textura, uma pequena ilustração em 3D que vai virar uma imagem em tons de cinza, que é o que vai ajudar a máquina a fazer a profundidade. Você consegue ampliar um pouquinho uma dessas imagens para a gente ver? Eu acho que dá, eu tenho que sair aqui e ampliar por aqui, acho que fica mais fácil. Né? Ah, é. Ah, olha aí, interessante, dá para ver um pouco melhor. Então aqui um desenho à mão mesmo, um grafite, e depois uma imagem feita em Photoshop de 3D para fazer os primeiros testes na máquina de laser, por exemplo. Tá. Então, onde é tudo preto, ela é profunda, onde é totalmente branco, ela é a parte mais alta da ilha, né? É como se fosse um furo nessa folha aí, né? Exatamente, exatamente. Então aqui eu faço o rapport, né? Qual que é a multiplicação do elemento base e o tilezinho, né, o elemento de multiplicação da textura. E aqui já é uma representação fotorrealística de como ficaria. Então, imaginam, cada uma dessas florzinhas aqui, ela tem 2 milímetros de diâmetro. É algo muito pequeno, né? Aqui está bem ampliado. E assim é o processo de criação para que você possa criar os desenhos, né, com a devida profundidade, com a dispersão entre uma ilha e outra, qual que é a distância, a fim de que a textura final ela atenda a diversos testes que se faz de riscabilidade, para ver se ela passa, tem resistência ao risco, né, e ela tenha uma qualidade mais longínqua, né, em termos de ciclo de vida do produto. Então, aqui mais alguns exemplos. Nesse caso aqui, eu peguei e fiz um desenho técnico, e aí é que entra a relação com o nosso mundo aqui, né? A partir desse desenho técnico, alguns colegas meus fizeram um 3D, e esse 3D foi usado para a confecção das texturas laser, né? Então, você fez o 3D em profundidade de microns aí, Exatamente. Essa tela mostra, foi feito no Rhinoceros, né? Então, 2 colegas me ajudaram, o Fernando Rodrigo, de uma empresa lá de Guarulhos, que também tem uma máquina laser, né? E trabalha com textura. Ele me ajudou a fazer algumas desse modelamento, e o da Laser Mold, é o nome da empresa dele. E o Alexandre Bolino, um outro amigo meu, professor também da FMU, que modela em Rhino, fez algumas delas em 3D. Então, a partir desse 3D do Rhino, a gente consegue exportar isso para a máquina de laser, e ela, lendo tons de cinza, ela reproduz numa placa de aço, nesse caso era uma placa molde, né, só para eu fazer as minhas amostras, o negativo dessa textura, a fim de que quando você injete, né, coloca esse postiço numa injetora, você consiga a reprodução em uma pequena placa da textura, e aí sim consegue fazer as aprovações de design, consegue verificar o toque, o brilho, os testes de laboratório e tal. Então aqui tem os dois processos. E esse processo é o mesmo que é feito nas peças dos veículos? Exatamente, é exatamente o mesmo processo. A diferença aqui é que, em vez de uma placa molde de tamanho A5, você tem um molde inteiro de um painel de instrumentos com 2 metros e pouco de comprimento, né? E me fala uma coisa agora, como que é feito, como que esse padrão de 2 milímetros por 2 centésimos de profundidade, 30 microns, sei lá,
20 microns, como que isso afeta a vida do modelador 3D que está pensando num produto plástico que ele está produzindo, que ele está idealizando, né? Ou tanto o designer que está modelando conceitualmente, quanto o engenheiro, né? Como que esse padrãozinho que você fez vira uma peça? Como que ele vai influenciar esse 3D? Então, aqui tem duas preocupações. Primeiro é você criar um elemento básico que vai girar uma textura com determinada profundidade, dispersão, tamanho e tal, né? Para atender os requisitos de design, de aparência, de toque e riscabilidade, por exemplo, né? Passar nos de riscabilidade. E para isso, cada textura, em função da profundidade, do formato de cada comprimento de onda, né? De cada elemento, se ele é paredes mais verticais, se ele é mais arredondado e tal, você precisa de um ângulo de saída no molde para poder fazer com que a peça seja extraída sem raspar no molde. Eu ia pedir para você agora colocar a câmera para você poder ilustrar. Acho que se você gesticular vai ficar mais fácil a gente entender o processo você fala de raspar, né? Como que é como que é esse processo? Acho que você falando agora, assim, você consegue ilustrar um pouco melhor o processo agora. Né? Vamos lá. Então, primeiro, a peça ela tem um eixo de extração, né? Tá. X, Y, Z, tem um vetor de extração. Ela abre num sentido, né? Isso, um molde de injeção, por exemplo, abre num sentido e quando você retira a peça nesse sentido de extração de dentro do molde, ela não pode agarrar no molde, senão ela vai raspar e o plástico já vai ficar com risco saindo da ferramenta. Então, o primeiro passo é o modelador. Você fala que é como se fosse aproximar a mão aqui. É como se fosse esse formato de S aqui, que a hora que você vai extrair, se ele tiver assim, ele encaixa uma na outra e não sai. Eu tenho que ter uma direção que ela possa sair, né? Que ela possa desencaixar. Se eu puxar para cima aqui, ela vai friccionar, vai raspar. Se ela tiver assim, ela consegue desmoldar. É isso? Exatamente. Então, tem uma forma de bolo, né, que é cônico, você precisa ter aquele eixo para tirar o bolo pelo lado, ele vai estourar. Então, a primeira preocupação do modelador é, primeiro, na construção do modelo 3D da peça final, ela tem algumas limitações de ângulos de saída. Então, é importante que o designer de color trim, que trabalha com textura, tenha uma proximidade já no início do projeto com os designers de shape, para conceituar o produto já que funcione uma textura profunda, por exemplo. Né? Então, as texturas, elas têm as texturas mais finas, né? 10 microns de profundidade, e texturas mais altas, com 300, 400 microns de profundidade, até 4 décimos. Então, se, por exemplo, na lateral de um painel de instrumentos, né, você não tem os 8 graus que você precisa para extrair a textura, quando você tirar essa peça do molde, ela vai raspar e a peça já vai sair danificada. Ela vai sair toda riscada de fábrica. Exatamente. Então, o modelador precisa, primeiro, conhecer qual é a textura, qual o nível de profundidade e o desenho da textura, ele vai ser aplicado nesse molde, para adequar já na confecção do 3D da peça o ângulo mínimo que possa ser viável tecnicamente para a aplicação daquela textura. Por outro lado, modeladores que vão trabalhar desenvolvendo texturas, né? Criar as paredes de cada uma dessas ilhas de forma a facilitar a extração, com um compromisso entre o desenho, a parede lateral e a profundidade da textura. Então, o que acontece? Muitas vezes, em algumas superfícies do molde, a gente não vai ter, eu preciso, sei lá, de 10 graus para extrair determinada textura. Uma textura tem, sei lá, 150 microns de profundidade. Mas na lateral lá do painel, eu não tenho, eu vou ter só 6 graus. E como é que eu faço? Vou mudar a textura? Não. A textura tem que ser uniforme. Então, tem um artifício que a gente faz que é o degradê da textura, ou seja, em determinadas superfícies, você faz uma textura um pouco mais rasa, que ela não fica perceptível para o cliente que ela é mais rasa, porque ele está falando de microns, mas ele consegue viabilizar isso daí. Então, primeiro passo é o modelador da peça, ele precisa conversar não só com um designer de shape,
mas com os designers de textura, para verificar qual tipo de textura, profundidade e quais são os requerimentos para você conseguir extrair a peça com qualidade. Essa é uma primeira preocupação, né? Pô, legal. E isso é algo que a gente encontra fácil no meio acadêmico, ou mesmo na internet, para poder aprender um pouco sobre isso, para quem está começando agora a modelar e precisa se preocupar com esse tipo de criação logo no início do desenvolvimento? Eu acredito que o mais importante, o trabalho do design, do departamento de design, é um trabalho, por natureza, multidisciplinar, né? Uhum. Então, a comunicação com os outros agentes de outras áreas, né? Engenharia, qualidade, o pessoal que faz a manufatura do molde, né? Uhum. O pessoal de compras, que faz todo o projeto do molde, uma série de pessoas de outras áreas, elas precisam estar muito bem alinhadas desde o começo da concepção da peça, do produto, como da concepção da ferramenta. Onde vai haver gavetas, onde vai haver uma linha de fechamento de molde, né, onde vai ter uma linha aparente que você pode até melhorar a aparência com o uso de uma textura, né? Então, primeiro é ter essa comunicação muito eficaz com todas as áreas envolvidas. Designer de shape, designer de color trim, pessoal de qualidade que tem os parâmetros, né, e tem a experiência, falar, olha, essa textura vai raspar aqui, a gente vai precisar mudar, vai precisar fazer um degradê. Então, é difícil encontrar isso na literatura, como eu disse, tá, Marcelo? Mas olha, a experiência com pessoas que trabalham com molde ajuda muito. Entendi. Então, ó, eu tenho o designer da forma. Esse designer da forma criou a peça, ele vai consultar o designer da textura, do coloring trim, para cores e materiais, para desenvolver a textura, para saber se a forma está ok, né, se é possível colocar a textura desejada no material desejado. Eu tenho que falar com quem desenvolve o produto, o engenheiro do produto, para saber se essa textura atende os primeiros conceitos do produto. Depois eu tenho que falar com quem vai desenvolver a ferramenta para saber se o produto projetado na textura desejada vai ficar na forma do que o designer criou. E, por fim, se o departamento de qualidade vai dar ok para tudo isso, né? Se vai ficar se há alguma chance de ocorrer uma falha no processo lá na frente e de estragar o que o designer bolou lá no início, né? Olha, é uma cadeia longa, né? E assim, desde as primeiras fases iniciais do projeto, Shape e Color Trim, por exemplo, junto com o pessoal de 3D, precisa trabalhar muito em conjunto. Porque, de repente, o Color Trim quer que naquele painel de instrumentos, por exemplo, tenha um aplique. Esse aplique é uma peça adicional, que tem os gaps, tem a diferença de contração, o peso visual, né, de larguras e profundidades, tem que conversar com o que o Color Trim está pensando em termos de acabamento, né? Se ele vai pôr uma cor um pouco mais forte, ela precisa ser compensada visualmente no tamanho da superfície que ela vai ser aplicada. Então, é essencial que o designer de shape desenvolva desde o início do projeto junto com o Color Trim e junto com os técnicos, engenheiros, pessoal de 3D, seja esse 3D um primeiro sketch em Alias, né, ou em outros softwares de design, como um CATIA, um iSenseSurf, enfim. Então é muito importante esse trabalho conjunto desde o começo para não chegar lá no final, putz, esquecemos que aqui tinha uma gaveta e vai ficar uma marca na peça, né? Então é importante a comunicação, eu acho que é o maior problema de todas as empresas, né? O problema de comunicação, e isso é uma primeira dica, né, para as pessoas trabalharem de forma eficaz e correta desde o começo nos projetos. Comunicação é a chave, né? Esse aí é o ponto. Que há um documento chamado Design Intent, intenção de design, que é justamente onde consta todos os pré-requisitos, vamos dizer assim, que isso circula à empresa para que seja respeitado, né, esses pré-requisitos, né? Essa é a comunicação formal entre os departamentos. E assim, não só isso, né, mas por exemplo, eu vou desenvolver uma textura nova, eu preciso criar uma peça, uma placa padrão, uma placa preliminar, não só para fazer os testes, mas para eu entender qual é o ângulo
necessário, se ela vai passar no teste de riscabilidade, nos outros testes de intemperismo, né? Se ela vai sofrer algum problema de amarelamento, de ressecamento com o material que eu estou usando, com a textura que eu estou usando, cor que eu estou usando. Então, veja, é como um bolo com uma série de ingredientes que você precisa testar tudo em conjunto. Exato. E tudo isso dentro do ambiente do carro, por exemplo, né? Não só dentro, mas conversando com as outras peças dentro do conceito que você criou no carro. E assim, usando o seu exemplo aí, se eu pegar o bolo e trocar farinha de trigo por maisena, já era, né? Quer dizer, se eu pegar o PP trocar por outro ABS ou qualquer outro plástico, você tem uma condição diferente para a mesma textura, uma condição diferente de fabricação, né? Sim, aí envolve, trabalhar com textura, a gente precisa conhecer um pouco também de ótica, né, de física, né, que envolve não só a parte mecânica de contração dos materiais, brilho e tal, mas como vai se dar a opacidade do material com aquela textura, o quanto que eu vou conseguir fazer a difração da luz para diminuir o brilho superficial. Você tem que ter uma microtextura em cima de uma macrotextura, uma combinação de duas texturas para que eu tenha esse resultado visual. Então, é bastante técnico, mas a experiência com o tempo é que você acaba adquirindo, né, na prática mesmo, porque realmente eu desconheço material teórico sobre tudo isso, né? Tem uma receita de bolo, siga essa receita. Sempre o trabalho com os fornecedores desenvolvedores é muito importante. É um know-how que a gente precisa também trabalhar junto, né? Então, por exemplo, os texturadores, especialistas em fazer textura, eles já têm experiência. Olha, essa textura eu sei que vai sair com 10 graus, não adianta querer tentar com 5 porque não vai sair. Se eu fizer um degradê nessa textura a 50% vai parecer lavada, a textura vai ficar horrível. Então, essa troca, junto com outros especialistas, é onde a gente acaba aprendendo, né? Inclusive, o modelador, na prática, ele vai aprendendo com essas projeto a projeto. Cada projeto é único, isso é o que é mais legal no design. Exatamente. Você sabe que na nossa área tem uma certa, eu não sei se a palavra seria preconceito ou dependendo de cada área que envolve o desenvolvimento do produto, há um glamour para um certo departamento e há um desdém para um certo departamento, né? Então, normalmente o que é mais visual, o que é mais atrativo, até mais glamouroso, que seria o departamento de design. Outros departamentos são tão importantes quanto o design para que o produto seja desenvolvido, mas não aparece, né? É o backstage do desenvolvimento, né? E tem a área de desenvolvimento da ferramenta. Ninguém imagina como é feito isso. São poucos os profissionais que trabalham no desenvolvimento da ferramenta, e que são esses profissionais que eles podem até... quando eu gerenciei equipes multidisciplinares, eu aprendi isso. O profissional de produto não sabe como funciona a ferramenta, e o profissional de ferramenta não sabe como desenvolve o produto. Não que ele não sabe do produto, são atribuições diferentes. E se você pegar um cara que vai estudar de tudo, ele não vai conseguir fazer nada em profundidade, nada de uma forma especializada, né? Então, tendo um time heterogêneo, onde você tem um profissional de engenharia, um profissional que veio da engenharia de produto, um profissional que veio da engenharia de ferramenta, um profissional que veio da manufatura, né, e todos eles você treinando para um determinado desenvolvimento de produto, você consegue mesclar esses conhecimentos, né? Então, cada um tem a sua opinião, o seu pitaco para dar no desenvolvimento. Porque o cara da ferramenta sabe muito bem como ele vai tirar o seu produto da peça, né? Como ele vai fabricar, como ele vai fazer funcionar a injeção da sua peça, mas não sabe por que o produto foi desenvolvido daquele jeito, né? Enquanto o designer e o engenheiro de produto sabe por que o produto foi feito daquele jeito, mas não sabe como tirar da ferramenta, né? Então, assim, são áreas distintas que todas elas precisam estar juntas para poder fazer o produto funcionar. Exatamente. E isso é o mais legal, de tudo isso é que você acaba não só trabalhando em algo multidisciplinar,
mais transdisciplinar, né? Você acaba aplicando soluções das outras áreas ao longo dos projetos e elas entendem, outras áreas aprendem com a sua área e acabam migrando tecnologias, conhecimento, né, e know-how, e isso é o mais legal, porque você está o tempo todo aprendendo, né, e não tem jeito, é experiência mesmo, né? Experiência, como aqui, ó, acho que o Arthur escreveu aqui, ó, conhecimento técnico holístico e experiência é igual a sucesso. Exato. Bom. Tem um Jedi que escreveu uma frase aí, ó, o Jedi que é o Galdino, né, ele falou assim, é a obrigação do designer saber sobre manufatura. Boa, Galdino. Ô, Galdino, tudo bem, meu? Então, na verdade, foi-se o tempo que o designer era aquele cara atrás da prancheta e fazia as coisas sozinho, só ficava desenhando maluquices, né? O designer, ele precisa conhecer outras áreas hoje, ele precisa conhecer da área técnica, da área de custos também, para atender as premissas do projeto, budget, né? Então, nós não temos mais tempo de errar, né? Vou ficar 10 dias fazendo um sketch, se não der certo eu começo do zero. Então, essa interação com as outras áreas significa custo também, você ter efetividade, eficácia na comunicação e acertar já no primeiro tiro, né? Ou pelo menos o menor número de loops possível. Isso é dinheiro, isso é custo da empresa e tempo também, que é o que a empresa quer reduzir cada vez mais, né? Tempo de desenvolvimento e custo de desenvolvimento. Então, está nas nossas mãos, conversar, aprender e fazer acontecer. Eu estou entrando agora, a gente está entrando na reta final e o pessoal está mandando várias perguntas aqui. E eles mandam os comentários, perguntas pela linha de comentários do Instagram. Os comentários vão subindo e a gente não consegue ler todos. Se vocês escreverem as perguntas através do ícone de perguntas, elas ficam marcadas para a gente poder ler. A gente consegue pinar ela aqui. Então a gente já tem 2 perguntas que apareceram aqui. Eu vou colocar para a gente, vamos abrir a sessão de perguntas e respostas, porque tem umas perguntas legais aqui de profissionais da área. O Arthur Nagawa já trabalhou com a gente aí na Vox, e hoje ele está na Alemanha. Ele mandou 2 perguntinhas aí para a gente. Você consegue ler aí na tela? Sim, estou vendo agora. As validações das peças ainda são feitas com peças sem textura, caso uma alteração seja necessária. Então, Arthur, o processo, quando tem várias fases, né, de aprovação do molde. Então, antes de se texturizar o molde, o departamento de qualidade precisa validar a parte da superfície do molde. Então, às vezes você tem lá um molde que foi usinado e tem um raio mecânico que você precisa suavizar. Ou o polimento do molde não foi feito com tanto carinho, vai ter que fazer um passe de novo e acertar a superfície. Highlight não ficou legal, ficou com raio mecânico, enfim. Então, eles injetam os primeiros tryouts e algumas validações você faz com a peça sem textura, né? Até melhorar a superfície ficar excelente, perfeita, aí sim você libera o molde para texturizar. Então, algumas validações são feitas ainda nessa fase e depois da texturização você tem outras validações também. Exato. Só para o pessoal entender, o tryout... o tryout é um modelo, é um protótipo já meio final, né? A gente já tem o produto desenvolvido, ele já está na fase final de desenvolvimento, eles estão começando a testar, né? O tryout significa uma tentativa, né? Eles vão fazer um primeiro teste de produção da ferramenta, e aonde vai ser testado não só a aparência, não vai ser só avaliada a aparência e a textura em si, né? A apresentação da textura, mas a confecção geral, o funcionamento da ferramenta, né, não é só o produto que é avaliado, mas o funcionamento da ferramenta que vai produzir, que vai injetar o produto. Então tem toda uma avaliação no processo de produção aí, né. Tem mais uma perguntinha aí, também do Arthur. Arthur está participativo hoje. É que ele andou com a M3 dele lá na Alemanha, foi passear por lá e ficou contente. Então ele está participativo hoje. Já, então o Arthur pergunta se no State of Art de hoje é possível alterar uma ferramenta de injeção já texturizada sem afetar a qualidade. Então isso depende muito, tá, Arthur? Porque, por exemplo, se você tem uma textura muito fina nessa peça, uma textura
de 30 micras e tal, você consegue reusinar toda a ferramenta e fazer um offset sem alterar a qualidade. Se você já tem uma textura muito grossa e, de repente, a superfície que você precisa alterar, ela faz matching com outras partes do carro, e esse matching, você tem um gap lá de 1 milímetro, se você fizer um offset na ferramenta, e, por exemplo, para fazer uma textura de 150 microns de profundidade, você acaba tirando quase 300 microns da superfície do molde, por conta do próprio processo, principalmente a textura química, né? Então, você vai acumulando essas tolerâncias e, em algumas vezes, não é possível fazer. Há tecnologias, por exemplo, bateu uma ferramenta aqui e estragou uma parte da minha peça. Existe uma tecnologia de você fazer uma inserção de um pino com baixíssimas temperaturas, que a gente chama de um postiço sub-zero, para que você realmente não coloque solda no molde e consiga reproduzir esse molde novamente. Então, isso é possível porque se você solda o molde, você muda a dureza superficial do molde naquela região e quase que tempera a ferramenta também. E quando você vai fazer um ataque químico, você não consegue a textura de qualidade, porque ela vai dar diferença no tempo de corrosão do aço e na profundidade, vai dar mancha e não vai ficar bom. Então, cada caso é um caso. Agora, a texturização laser, por exemplo, você já consegue algumas vantagens, né, de conseguir fazer degradês e tal, e conseguir arrumar possíveis problemas aí da ferramenta, uma batida e tal. Então, existem já tecnologias para melhorar, mas tudo vai depender de qual profundidade da textura, que lugar do molde, se faz matching com outras peças na hora de montar com o carro, depende de tudo isso. Tá? Legal. Tem a última pergunta aí do Valmor de Paula, que é: existem tecnologias para texturização de mockups e protótipos? Perfeito, que legal essa pergunta. Na verdade, vamos separar mockup e protótipo, né? Um mockup, ele não é funcional, ele tem lá, pode ser de cibatu, um isopor, poliuretano, enfim. O que nós fazemos para simular texturas em peças como essas usinadas ou até feitas em prototipagem rápida? Você faz uma matriz do negativo da textura, então a placa de 2 metros por 1, por exemplo, e depois você, com um material específico, você cria uma película muito fininha que vai copiar esse negativo da textura. Então você cria como se fosse um filme muito fino que você cola sobre o mockup, né, simulando a textura final. Então é assim que a gente costuma fazer. Existem máquinas de prototipagem rápida hoje que já fazem essa placa, né, com microns de layer, né, para você criar essa película e revestir mockups. No caso de protótipo, vamos conceituar protótipo. Né? Protótipo é um modelo funcional feito com o material final no processo final de produção. Aí ou você faz uma ferramenta protótipo, de aço mesmo, como se fosse a ferramenta final, e texturiza essa ferramenta protótipo. Aí a peça vai sair com a textura exatamente como a peça final, só que de repente essa ferramenta foi feita para 500 peças, 1000 peças de cartada, né? Um aço um pouco menor qualidade e tal. Não é isso. Está estourando o tempo, né? Tá. A gente está entrando aí nos minutinhos finais agora, e o papo quando é bom é assim, a gente vai longe, né? Não tem limite. E eu queria que você desse uma mensagem para os alunos que estão assistindo, né, seus alunos aí, e os profissionais que buscam se aperfeiçoar em 3D, ou mudar de área, ou investir em algum curso, para que eles possam se aprimorar e melhorar o desenvolvimento, né? Poder mudar o horizonte profissional deles. Eu queria uma mensagem para esse pessoal, rapidinho, que a gente tem pouquíssimos minutos. Tá, vamos lá. Se alguém quiser 2 minutinhos para acabar. Vamos lá. Curso Color Trim, tem um curso novo da Priscila Loski, que é loskidesign.com. Ela está oferecendo esse curso Color Trim para quem quer começar a entender o Color Trim. Cursos do Senai, cursos técnicos de plásticos, de moldes, também é uma opção. Cursos de iluminação, cores, materiais. A Melier também tem cursos que falam de 3D, de renderização. Mas, assim, independente da parte técnica, dos soft skills, de você ser uma pessoa ética, eu acho que a busca pela perfeição, o estudo contínuo,
a ética e a transparência são chaves para você criar relações de respeito a longo prazo, conseguir a confiança das pessoas e assim ter sucesso onde você quiser. Então, para mim é isso, é procurar transparência, ética, busca a perfeição em cada detalhe que você faz, de qualquer trabalho que você tenha, e o estudo contínuo, o aprimoramento contínuo. O resto é consequência, é com saúde só, e a gente vai chegar onde a gente quer. Muito bem, relação ética e empenho, porque você viu, são 5, numa explicação foram 5 departamentos desenvolvidos, você tem que trabalhar de forma aberta e respeitosa com todos, né? É isso aí. Ednei, eu quero te agradecer pelo bate-papo de hoje. Como eu disse, você é uma pessoa especial para mim, porque você me deu a oportunidade de desenvolver as minhas técnicas quando você me apresentou o livro do João. Você me deu uma segunda oportunidade quando eu pude, você me convidou para fazer uma palestra em 2007, se eu não me engano, e de lá para cá, cada palestra que eu fiz foi um aprendizado novo e foi o que deu o pontapé inicial para esse canal e toda essa troca de conhecimento que eu estou trazendo para o pessoal. Então eu te agradeço de coração, quero agradecer não só a participação, mas pessoalmente a você por todas essas oportunidades que você está me proporcionando, tá? Quero agradecer ao pessoal também. Agradeço muito o teu convite, agradeço a todos os que me ajudaram até hoje, né? Marília, João Gomes, Veiga, agora o Pavone também me ajuda muito. Enfim, todos os meus amigos que estão aí, depois eu vou assistir certinho. Dagoberto, meu amigão. Muitos caras que faz muito tempo que eu não vejo, mas agradecer demais por esse bate-papo, pelo convite. Eu considero muito você como pessoa, como profissional. Parabéns pela iniciativa. Muito sucesso aí no canal. E conte comigo se eu puder compartilhar ou ajudar. E aí, curtiu o bate-papo? Pois é, muito conhecimento, né? E vai ter um vídeo para cada série, você pode ver, foi tudo publicado já no Instagram, se você quer seguir lá, @MarceloPSpinetti no Instagram, e você vai ter mais novidades, que eu estou sempre postando lá. No canal aqui, lembre-se, inscreva-se, clique no sininho, curta no joinha lá o vídeo para ajudar a propagar os nossos vídeos, aumentar a nossa audiência, deixe seu comentário e assim a gente consegue melhorar todo o nosso conteúdo, as nossas publicações para transformar a vida de mais pessoas, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e continue seguindo o nosso canal.